Olá, queridos amigos, alunos e seguidores do curso Redigir. Sejam bem-vindos a mais uma aula, hoje especialmente trazendo para vocês a discussão de um tema muito importante e muito provável para o Enem 2020. Vamos de vinheta! Muito bem, gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos de volta ao Redigir Channel em mais uma semana de aulas na paralisação pelo Covid-19, pelo coronavírus. Espero que vocês todos estejam muito bem, tá certo? Eu sou o professor Lincoln e trago para vocês hoje a discussão de um tema muito importante. Tema esse, gente, que pode nos abrir um alerta frente ao que desejamos para o Enem desse ano de 2020. Fala-se muito sobre os trabalhos que o Enem terá com o eixo temático da saúde. Mas como assim, Lincoln? Se nem sequer um ministro da saúde consegue se segurar dentro desse governo. É verdade. Mas o tema que eu vou trazer para vocês hoje, ele tira do próprio governo essa responsabilidade de combate e coloca na população, na sociedade, essa responsabilidade. O que pode dar a nós, como cidadãos de bem, uma certa culpa, ou pela proliferação desse problema, desse mal, ou pela reversão dele, entendeu? Então, como o governo ele quer neutralizar uma proposta do Enem, evitar críticas massivas à própria instituição governamental ou a seus ministros e ministérios, ele pode colocar um tema neutro de uma problemática também muito importante. Nos próximos minutos, você acompanhará comigo um debate trazendo para vocês um repertório sociocultural muito produtivo para a formação da sua redação. Reflita, analise e planeje o seu texto. Tudo bem assim? Muito bem, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais um material didático do curso Redigir. Hoje trabalhando com vocês repertório sociocultural para o eixo temático da saúde, mais especificamente para um dos temas que nós vamos abordar dentro desse material. Agradecemos aqui a colaboração da UniVS, Papelaria Informativa e Monalisa Colchões que apoiam o curso Redigir. O mundo hoje vive o caos gerado pelo coronavírus. Todos estamos vendo o avanço do número de mortes pelas infecções desse vírus tão poderoso, Mas, além disso, o Brasil vive também um outro grave problema e já passou por outros graves problemas em outras épocas, nós sabemos disso. A saúde, questões que envolvem a saúde pública já passaram por muitas condições durante o contexto histórico, Nessa aula você irá refletir sobre um tema bem recorrente e provável para o Enem, é uma das apostas. Como eu disse no material anterior, minutos antes, é um tema neutro e possível para o Enem, porque tira do governo a responsabilidade e coloca na sociedade esse dever, tá bom? Com a exposição de repertório sociocultural criativo para esse assunto. E se o tema da redação do seu vestibular fosse... E aqui está a apresentação do nosso tema de hoje. O combate ao Aedes aegypti é dever de todos os brasileiros. Quero alertar vocês para a indicação de algumas palavras fortíssimas dentro do contexto dessa temática. A primeira delas é combate, certo? Ou seja, desafios para combater, para ultrapassar esse problema. Também a Aedes aegypti, ou seja, o mosquito. Muitas pessoas vão lembrar da dengue, mas o mosquito Aedes aegypti ele não é só um propagador da dengue, assim como outras doenças também, Dever, obrigação de todos os brasileiros, como eu disse antes, tirando do governo a responsabilidade, colocando para nós, como sociedade, esse dever de combater o mosquito. Tudo bem assim, pessoal? Adiante. Você vai refletir agora sobre diversas referências a serem utilizadas na produção desse tema. Fique de olho em cada uma de nossas dicas, tá certo? Primeiro, eu vou fornecer aqui a vocês
um pouco de alguns repertórios histórico, filosófico, sociológico, científico e artístico para que você possa fazer uso durante a produção da sua redação. Tranquilo assim? Vejamos, pessoal, que dentro de uma redação sobre o Aedes aegypti, a gente precisa lembrar de fatos e acontecimentos marcantes na história da humanidade. Dentro da nossa redação, a gente pode falar sobre saúde pública, emergências humanitárias, certo? Todas essas questões, métodos de combate, erradicação de doenças, são expressões, são termos que cabem dentro de nossa redação, tá bom? Então vamos começar aqui com as nossas reflexões, a iniciar por uma citação do Dr. Márcio Rodrigues da Silva que diz: poucas são as metrópoles do terceiro mundo livres de dengue, assim como poucas estão livres da criminalidade, do tráfico de drogas, da corrupção, da poluição, do trânsito e de outras tantas mazelas de difícil controle. Tudo bem? Se vocês perceberem, eu gosto muito de usar o termo mazelas. Eu uso muito nas produções, nos exemplos que eu crio para vocês, esse nome, para evitar eu dizer problema várias vezes. Tá certo assim? Muito bem. As grandes cidades, elas têm crescimento às vezes desordenado, né? Então as metrópoles, elas vão crescendo, vão desenvolvendo favelas e as emergências humanitárias e sanitárias vão aparecendo, certo? E isso vai gerando problemas de uma ordem desenfreada. Tudo bem assim? Mais uma citação do médico Oswald Cruz, um dos grandes responsáveis no início do século XIX, né? No início do século XX, pelo combate à dengue no Brasil. O Dr. Oswaldo Cruz, que é epidemiologista e tem outras grandes funções do doutor. O saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida contra a morte. 1000 reflexos da batalha permanente em que estamos todos envolvidos. Dizendo isso, pessoal, fazendo referência à batalha que o doutor Oswaldo Cruz sugeriu que fosse feita no Rio de Janeiro, naquela época, capital brasileira, para desafiar, as infecções pelo Aedes aegypti. Então ele desafiou a população a lutar por isso, ou seja, usando o conhecimento contra a ignorância, usando a saúde contra a doença, usando a vida contra a morte, né? A vida é o argumento mais poderoso de qualquer redação. Adiante. Carta de Ottawa traz uma citação bem interessante que diz: a saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como um objetivo de viver. Você pode até começar a sua redação dizendo isso, tudo bem? Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. Então, não é só responsabilidade dos hospitais, dos médicos, dos enfermeiros, dos ministérios de saúde, das secretarias de saúde promover, essa saúde pública. Enfim, é responsabilidade de todos nós. Fale, pessoal, sobre responsabilidade na sua redação, sobre esse tema. E se você estiver fazendo suas anotações, você pode falar sobre corresponsabilidade. O governo tem a responsabilidade de investir, de aplicar recursos e a sociedade é corresponsável pelo combate a este mal. Tudo bem? Trago para vocês algumas indicações de livros. Vocês podem usar o título desses livros e a referência deles, ou podem, gente, fazer pesquisas na internet sobre resumos e a abordagem que os livros indicados aqui por nós traz para vocês. O primeiro deles se chama Epidemias no Brasil, uma abordagem biológica e social, trazendo para vocês uma abordagem tanto histórica, quanto contextual da atualidade sobre as questões das epidemias no Brasil. Em 1904, se eu não estiver enganado, ou 40, o Brasil declarou a dengue uma epidemia. Tudo bem assim? Então, essa abordagem tem que estar incluída dentro da sua redação. Outro livro, Zika, a epidemia emergente.
Olha só, né? Um livro de 2016, é bem atual, tá bom assim? Então, você pode também fazer pesquisas de uma leitura sobre essa questão do surgimento, da propagação, da difusão de doenças. Outro livro, A Erradicação do Aedes aegypti, Febre Amarela, Fred Soper e Saúde Pública nas Américas, certo? Um livro que também traz aí um texto interessante sobre a erradicação. Usem esse nome que ele é bem interessante, é bem bonito. Erradicar, extinguir. Outro livro, Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. Olha que bacana, gente. Usando o contexto da Corte Imperial portuguesa, né, como referência para o combate, né, para o dever de combater o mosquito Aedes aegypti, certo? Então, cortiços e epidemias na corte imperial. Você que gosta, que é fã da história, né? De história, você vai entender um pouco mais sobre isso e perceber, gente, que o tratamento, né, os cuidados sanitários em outras épocas eram inviáveis. Ninguém ligava, ninguém se alertava para tapar caixas d'água, colocar terra em vasos. Isso é uma coisa da modernidade. Ninguém atentava para esse tipo de problemática naquela época, né, do Brasil Império. Tudo bem? Vamos adiante com as nossas referências socioculturais. Eu tenho aqui para vocês o print de uma página, certo? Do Ministério da Saúde, da página oficial do Ministério da Saúde. Combate ao Aedes aegypti, prevenção e controle da dengue, chikungunya e zika. Combate ao Aedes aegypti, aí tem a hashtag combata o mosquito. Disse a vocês, numa ocasião anterior, que o mundo inteiro tem falado sobre as questões que envolvem o coronavírus, até porque realmente é uma problemática bem atual. Mas a dengue tá aí, gente, tá causando problemas também. Usar máscaras e esquecer de ter cuidado com a proliferação do inseto é bem complicado para nós. Tudo bem? Então o Ministério da Saúde convoca a população brasileira a continuar de forma permanente com a mobilização nacional pelo combate ao mosquito transmissor da dengue. Então você como população, como sociedade, como civil, você tem o direito também de lutar contra esse inseto. Tudo bem assim, gente? Vamos adiante. Eu ofereço para vocês aqui, nós oferecemos, desculpa, alguns links importantes. Você pode clicar no material didático que foi disponibilizado para você no nosso Telegram, um desses links e aprimorar suas leituras, ampliar os horizontes de sua leitura a respeito do tema. Portal Saúde, fiocruz.br, bvsmssaude.gov, Embrapa, combate ao Aedes aegypti, tem uma leitura muito interessante sobre o que é o Aedes aegypti e quais os males que ele gera. E do Globo, Bem-Estar Notícia, né? Um programa de televisão que fala sobre o bem-estar, sobre questões que envolvem saúde. Você pode clicar nesse link, um desses links, e aprimorar suas leituras, oferecendo para vocês já aqui um pouco mais de repertório para essa temática. Adiante na leitura dos nossos slides, eu trago para vocês fatos históricos, como a revolta da vacina em 1904, a crise da Zika no Brasil, como o próprio nome já está sugerindo, desde 2014. Veja que aquele livro que eu citei para vocês ele é de 2016, como uma epidemia emergente. O experimento de Sardenha, em Itália, 1945, né? Quando os italianos, no sul da Itália, o sul da Itália, na verdade, foi um lugar escolhido como campo de testes para uma nova tentativa de erradicação de um mosquito, né, de uma espécie nativa de mosquito. Então eles usaram uma cidade, a região da Sardenha, né, no sul da Itália, para possibilitar essa administração médica de assistência e reabilitação contra um mosquito. E foi uma condição, uma situação que deu certo, tá certo? Então você pode pesquisar um pouco mais sobre o experimento de Sardenha. A marcha para a erradicação do Aedes aegypti
Brasil na década de 1950, que é quando o vírus também começou a ganhar proporções, o mosquito, a doença começou a ganhar proporções mais severas, mais perigosas, tá bom? Adiante, pessoal. Pensadores que têm relação com o tema. Eu já citei Oswaldo Cruz, suas ideias de sanitarismo, mata mosquitos, né? Sua campanha o seu programa de erradicação ao mosquito naquela década de 40 no Rio de Janeiro foi uma campanha primorosa, colocou a sociedade como ativos no combate a esse mosquito. Jaime Bentham, História do Aedes aegypti no Brasil, Rivaldo Venâncio Cunha, o combate ao Aedes aegypti, André Luiz Soares da Fonseca, táticas de controle do mosquito. São referências que eu quero que você se motive a ler durante essa semana. O Enem pode trazer para vocês essa possibilidade de redação, viu? Comentários interessantes sobre o assunto você encontra aqui em forma de vídeos, basta você clicar num dos dois links. Esse primeiro link do globo.com/Pernambuco é de um jornal local, né, do estado de Pernambuco, em que vai apresentar para vocês alguns comentários e enfoques a respeito de Zika, chikungunya e dengue naquela região. O outro também é um vídeo para você conhecer as diferenças entre as doenças dengue, chikungunya e zika provocadas pelo mesmo mosquito, tá bom? Aqui eu trago para vocês, pessoal, um pouco mais de ampliação de conhecimento dessa vez por meio das charges. Lembre-se de que as redações de vocês oferecem textos motivadores em que vocês se colocam, né, na leitura desses textos, de modo a desenvolver a redação com base em interpretações. A URCA, como o Marcelo mesmo já falou em outro vídeo, a URCA às vezes coloca apenas uma charge como essa que você observa aí e diz: com base na interpretação do tema acima, desenvolva um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, pessoal, se você entendeu a charge, você será capaz de desenvolver o texto. Não entendendo, você terá prejuízos na hora de produzir, tá bom? Você vê aí a figura da morte, né, com o seu machado, como se estivesse manipulando um mosquito, como se ele fosse um fantoche. O homem lavando as mãos, álcool gel, máscara e tal, toalha, sabão. Lavar as mãos, máscara, álcool gel, não esqueci nada, diz ele. Embaixo, o mosquito diz: esqueceu de cuidar do quintal, hehehe, fazendo esse ar de riso, como se estivesse sendo manipulado pela morte. Tá bom? Próxima imagem, aumento nos casos de dengue. Uma imagem bem atual, por sinal. Os casos de dengue aumentaram em 600% no país. Minas é o estado campeão. Diz o mosquito aqui, ó, na fala do mosquito: o meu segredo é que, além de ser discreto, eu também sei comer quietinho. Duas famas que o mineiro tem: segredo, três: guardar segredo, ser discreto e comer quietinho, tá bom? Entenda isso como você quiser. Um pouco mais adiante a gente observa uma outra charge também bem atual. Legal, estou devidamente protegido do coronavírus, diz o homem amarrando sua máscara ao rosto. E aí uma revoada de mosquitos diz assim: vem cá, você ficou um charme com essa máscara. Vai querer dengue, chikungunya ou zika? Como se estivesse oferecendo o produto, né, da sua doença. É meu, eu vi primeiro. Bom? Passando adiante, eu ofereço aqui para vocês o print de um vídeo disponível no YouTube de apenas 9 minutos e 37 segundos sobre a chegada do mosquito ao Brasil. O meu conselho nesse vídeo de agora que você assiste é: veja, por favor, esse vídeo no YouTube. Ele vai oferecer para você uma análise sobre como o vírus veio até o Brasil. Certo? O vírus veio para cá por meio das navegações, ele veio dentro das embarcações, nos tonéis, nos tambores, nos galões d'água que vinham dentro dos navios, certo? Chegando aqui, ele infectou a população local, que ganhou espaço, que infectou um, que infectou outro, e o mosquito picou um, transmitiu o vírus para um e para outro, e assim nós temos o problema gerado da mesma forma como também ocasionou o coronavírus, né? Com infecções mínimas e depois se alastram pelo mundo todo. Comentário crítico. A capacidade de transmitir uma série de doenças torna o mosquito Aedes aegypti o inimigo público número 1.
Agente transmissor da dengue, zika e chikungunya, o mosquito Aedes aegypti é originário do Egito e vem se proliferando pelas regiões tropicais e subtropicais desde o século XVI, período em que ocorreram as grandes navegações, como eu citei há poucos minutos. No Brasil, os primeiros casos relatados de dengue datam do final do século XIX, 1880, 70 e poucos, em Curitiba. Com o evoluir do tempo, a falta de controle do mosquito fez aparecer gradativamente mais casos. Como então se pode combater o mosquito Aedes aegypti? Aí vocês sabem, né? Jogar areia nos vasos, não deixar água acumulada em pneus, garrafas e por aí vai, tá bom? Mostro a vocês agora, na finalização desta aula, um parágrafo de desenvolvimento sobre esse tema. Tá certo, gente? Parágrafo desenvolvido por mim. Lindo, maravilhoso. Modelo de desenvolvimento. O combate ao Aedes aegypti é dever de todos os brasileiros. Lembrem-se que eu estou fazendo um parágrafo de desenvolvimento. A introdução já foi estudada por vocês. Começo logo o meu texto cumprindo com os rigores da competência número 4. Em primeiro lugar, pronto, ponto positivo. Mesmo com o grande crescimento populacional nos tempos modernos, é um dos argumentos que eu citei dentro de minha introdução, o crescimento populacional desenfreado, desorganizado. É dever de toda a população enfrentar essa mazela social, olha o nome que eu disse que gostava bastante, mazela, com medidas socioeducativas e preventivas contra o Aedes aegypti. Esse é o meu argumento, certo? O crescimento populacional, isso coloca a população no dever de enfrentar esse problema. Tranquilo. Outro elemento coesivo, tal problemática, historicamente, agora eu vou começar a contextualização do meu argumento, teve como ponto de partida a África tropical e seu avanço no Egito, no Brasil, se deu no final do século XIX, numa realidade urbanística caótica e sem qualquer planejamento sanitário para o enfrentamento desse mal, até porque vocês sabem que lá no final do século XIX as ruas, as cidades não tinham o menor planejamento. Ok. Desse modo, ou seja, indicando a finalização de uma ideia, é fator emergencial intervir na proliferação desse mosquito transmissor de doenças graves, como dengue, zika e chikungunya, a fim de reverter o avanço no quadro de infecções. No próximo parágrafo, eu posso citar em segundo lugar e já vou citar um outro argumento: negligências governamentais, desconhecimento da população ou qualquer outro argumento que eu resolva desenvolver. Tudo bem assim, gente? Espero que esse exemplo sirva de motivação para a elaboração do texto de vocês de forma similar. Acompanhe nossas orientações e no final de tudo você verá onde chegará. Abraços, bons estudos a todos. Pois bem, pessoal, muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões, dicas e exemplos de hoje. Eu agradeço demais pela sua paciência aqui comigo, pela sua audiência neste canal, tudo bem? Não esquece de se inscrever, dar o seu like, tá bom? E ajudar a gente na motivação para o desenvolvimento desse trabalho. Afinal de contas, o Redigi existe para o desenvolvimento de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus.